Fala, meus consagrados, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Trivium Pi, Destravando a Mente. Hoje faremos uma revisão, jogo rápido aí, questões essenciais, com um pouco aí do tema de calorimetria, aquela parada de troca de calor, tá ligado? Calor sensível, calor latente, sistemas isolados e tal. Um pouco de termodinâmica, essas paradas aí de primeira lei da termodinâmica, interpretação de gráfico, rendimento e tal, e um pouco de ondulatória mais suave, sem estresse. 10 questões aí para a gente revisar. Então chega de conversa e vamos detonar essas questões aí. Vem comigo na vibe. Deixa eu pegar aqui a caneta do rolê, né? Esqueci, mano. E vamos aí. Então, vamos lá. Primeira questão. Quantas calorias são necessárias para transformar 100 gramas de gelo, anota aí, ó, 100 gramas de gelo, massa do gelo, 100 gramas, beleza? A menos 20 graus Celsius, coloca no cantinho aí, ó, temperatura inicial desse gelo, menos 20 graus Celsius. Em água líquida, a 60 graus Celsius, então a temperatura final do rolê aí vai ser igual a 60 graus Celsius. O gelo funde a 0 graus Celsius, beleza, a gente está ligado. Tem calor específico, sensível, então, calor específico aí, C do gelo, meia caloria por grama e graus Celsius. Ou seja, eu preciso fornecer meia caloria para cada 1 grama de gelo, né? Ter a temperatura variando em 1 grau Celsius. Seu calor de fusão é de 80 calorias por grama. Então, o calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama. Ou seja, eu preciso fornecer 80 calorias para cada 1 grama de gelo na temperatura de fusão sair do estado sólido e entrar no estado líquido. Beleza? 80 calorias para cada 1 grama. E o calor específico da água é 1 caloria por grama e graus Celsius. Então, se liga aí, ó. O calor do gelo, né? A água no estado sólido é meia caloria por grama e graus Celsius. Depois que está no estado líquido, aí muda. Vai para 1 caloria para cada 1 grama de água, né, no estado líquido, sofrer variação de 1 grau Celsius em sua temperatura. E também ele quer que construa a curva de aquecimento do sistema. Beleza? Então ele perguntou o total de calor e é para a gente construir a curva de aquecimento. Vamos fazer a curva aqui só para a gente visualizar a cena, depois a gente coloca os números aí, beleza? Ficou uma curva mesmo, né? Então vamos lá. A ideia é o seguinte: é um gráfico que relaciona, quando ele pediu a curva de aquecimento, é um gráfico que relaciona para a gente aí, ok? A temperatura da substância que está rolando com ela, temperatura aqui em graus Celsius, beleza? Com a quantidade de calor que está sendo trocada aí, em calorias, beleza? A gente sabe aí já dos dados, né? Que esse gelo estava lá embaixo, a menos 20. Você vai fornecer calor sensível até chegar no zero, ok? Chegou no 0 graus Celsius, se você continuar fornecendo, vai começar a fundir. Então aqui você tem o quê? A troca de calor latente, beleza? Aí fundiu todo mundo, você continuar fornecendo calor, a temperatura vai continuar subindo, beleza? E aí o ponto que a gente quer é o 60. Beleza? 60 graus Celsius. Tranquilo. Então a gente tem aqui um calor, aqui, que é do tipo sensível, para levar a temperatura do menos 20 até o zero. Depois ele vai fundir, ok? Então aí o Q2 aqui para a gente vai ser calor do tipo latente. Depois que todo mundo fundiu, se você continuar fornecendo calor, vai subir a temperatura. Se a gente somar esses 3 caras aí, a gente tem a quantidade de calor total que o cara recebeu. Ok? Eu preciso saber quanto que vale esse ponto, quanto que vale esse e quanto que vale esse ponto aqui, ok? Para a gente finalizar a curva. Então vamos lá calcular cada um desses calores. O Q1 então aí é o calor sensível. E a gente sabe aí que calor sensível, a quantidade de calor sensível é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, certo? Então a gente tem aí uma massa de 100 gramas, o gelo tem calor sensível de meio e a temperatura vai variar de menos 20 até zero, ou seja, a temperatura final é zero e a inicial é menos 20, então é final menos inicial, ok? Fazendo essa conta aqui, o que a gente tem? 100 vezes meio dá 50, 50 vezes 20 dá 1000. Então, o nosso gelo recebeu 1000 calorias para sair de menos 20 e chegar até o zero. Então, esse pontinho aqui vai ser o 1000, certo? Na sequência,
vai sofrer mudança de estado. Então, o nosso Q2 é calor latente, rapaz. Então, a gente tem que se ligar aí que é massa vezes o calor latente da substância. 100 gramas de gelo, fundindo, o calor latente aí de fusão é 80, beleza? Então, aqui a gente tem 8.000 calorias, beleza? Então, a gente tem 1.000 aqui, até aqui é 1.000, a hora que chegar nesse ponto tem que dar o total dos 8.000 calorias. Portanto, aqui é 1.000 mais 8.000, então esse ponto seria o 9.000, para a diferença entre os dois aqui dá 8.000, certo? Então, 8.000 calorias. E agora, para subir até 60, volta a ser aí o calor do tipo sensível, vai mudar a temperatura. Então, você se ligou, né, parça? Calor sensível causa mudança na temperatura. Calor latente muda o estado físico, não muda a temperatura, muda o estado físico. Cuidado aí. Então, agora a gente tem 100. Como o gelo já está no estado líquido, o calor da água vale 1 específico aí, e a variação de temperatura vai ser o final 60 e o inicial 0. Então lembra aí, o delta é sempre o final menos o inicial, ok? Então 1.000 vezes 60 aí, 1.000 vezes 60, não, desculpa, né, rapaz? A massa aqui é 100 gramas. Olha eu vacilando aqui, cuidado com as contas, cara. 600, certo? 6.000 agora. 100 vezes 60, 6.000 calorias. Beleza? Então aqui a gente tem 9.000, 9.000 mais 6.000 vai dar 15.000. O gráfico aí está construído. Se a gente somar tudo, aí a gente tem a quantidade de calor total trocada, que são aí 6 mais 8.000 mais 1.000 aí, vai dar os nossos 15.000. 15.000 calorias, ok? Então eu preciso fornecer 15.000 calorias para conseguir fazer com que em 100 gramas de água no estado sólido, gelo, a menos 20 graus Celsius, ok? Chegue até 60 graus Celsius. Fechou aí? Tranquilão, suave, né? Vamos para a próxima aí, ó. Um corpo inicialmente no estado sólido, ok? Então está no estado sólido e tem massa aí de 50 gramas. Então a gente tem aqui um gráfico mostrando que está rolando, né? O cara está inicialmente no estado sólido. Ele vai sofrer um processo calorimétrico representado no gráfico aí. Então está no estado sólido, aqui vai começar a mudar de estado, então você vai ter as duas fases aí, sólido mais líquido, beleza? Depois que todo mundo tiver líquido, se continuar fornecendo calor, aumenta a temperatura. Então aqui você tem o estado líquido, belezinha? Vamos ver o que rola aí. Ele quer saber primeiro o calor latente de mudança de fase, né? O L de fusão aí. Fusão está acontecendo nesse pedacinho aqui, né? Que é a parte onde a temperatura não muda. Então é a fusão aí, como saiu de sólido e foi para líquido, a passagem de sólido para líquido aí chama fusão. Vamos lá então, sabe que para fusão é Q igual a M vezes L, certo? Vamos ver quanto que recebeu. Aqui é o 3 até chegar no 32, vai daí 32 menos 3. 32 menos 3 dá 29. Só que toma cuidado, tem um gráfico aqui falando para a gente que tem que multiplicar tudo que está ali por 10 ao quadrado. Então, 29 vezes 10 ao quadrado, beleza? A massa é de 50 gramas e eu quero saber quanto é que vale esse L, beleza? É só dividir, né, cara? Então, a gente tem o L igual a 29 vezes 10 ao quadrado dividido por 50, certo? Dá para dar uma melhorada aqui, ó, fica 1 e dispensa esse 0. 29 dividido por 5 aí dá 5,8, né? 5,8. 5,8. 5 vezes 5, 25, vai faltar um quatrinho ali, né? 8 vezes 5, 40. Então 5,8 vezes 10, ou 58. Agora se liga aí, ó, a gente não fez aqui massa, quantidade de calor dividido pela massa, então é caloria por grama, beleza? 58 calorias para cada 1 grama dessa substância passar do estado sólido para o estado líquido. Tem aí detonado. Vamos ver aqui o item B. Item B, o que a gente tem aí, ó? O calor específico da substância no estado líquido. O que é o calor específico? É o Czinho. Então, o Czinho vai estar rolando para o estado líquido nesse trecho aqui, ó. Uma ideia. Faz aí Q igual a M vezes C vezes delta θ, certinho? Eu quero saber o C. Então, o meu C que está aí é a quantidade de calor. Vamos ver quanto que recebeu aqui, ó, do 32 para o 33. Dá 1.
ok? Que é o nosso Q que está aqui. Tem que tomar cuidado, vezes 10 ao quadrado aí, beleza? E aí eu passo o M e o ΔT dividindo. O nosso M é 50 gramas e a variação de temperatura nesse espacinho aqui foi de 30 até 60. Né? Saiu desse ponto aqui e foi até aquele ponto ali. Ó. Dá uma diferença aí de 60 menos 30, tá? 30, beleza? Aqui tem 100 e esse 100 aqui é game over. Então a gente tem um C igual a 1 sobre 15. Nem vamos fazer essa conta, né, velho? 1/15 de caloria por grama e graus Celsius, ok? Topzera? Bora! Opa! Um broche de prata tem massa de 20 gramas, ok? Então, veja aqui a massa dessa prata igual a 20 gramas. Está na temperatura inicial de 160 graus Celsius. É importante a gente ir colocando do lado aqui, porque visualiza melhor o problema, né? E vai ser colocado em 28 gramas de água, velho. Então, massa de água que vai ter no rolê aí é de 28 gramas. Que está inicialmente na temperatura inicial da água aí de 30 graus Celsius. Beleza? Aqui é a temperatura inicial da prata. Qual será a temperatura final de equilíbrio térmico? Se liga aí, velho. Se você colocar num recipiente aqui, né? Imagina que você tem um recipiente aqui, ó. Você colocou água e a prata aí dentro. Só vai ter troca de calor entre esses dois caras que estão aí, ok? A quantidade de calor que um perde, o outro ganha. Então, como a prata está numa temperatura maior e a água numa temperatura menor, sai calor da prata e vai para a água, de forma tal que eles ficam trocando calor aí até entrar em equilíbrio térmico, ok? O que é equilíbrio térmico? É o momento em que os dois corpos têm a mesma temperatura. Aí cessa a troca de calor entre eles. Sistema isolado, então, o que um perde, o outro ganha. Admitindo que as trocas de calor ocorram apenas entre a prata e a água, qual é essa temperatura do equilíbrio térmico? Então, qual é a temperatura final do sistema? A temperatura do equilíbrio térmico. Que calor que os caras estão trocando? Calor do tipo sensível. Ele deu o calor sensível da prata, 0,056 caloria para cada 1 grama, sofrer variação de 1 grau Celsius, e calor específico da água, 1 caloria para cada 1 grama, sofrer variação de temperatura de 1 grau Celsius. Então tem o rolê que eu preciso aí, é troca de calor sensível. Se você quisesse visualizar isso num diagrama, meu velho, saca só, gráfico da temperatura em função da troca de calor. Um cara está perdendo aqui e o outro está ganhando até atingir o equilíbrio térmico, ok? Essa seria a temperatura de equilíbrio. Um cara começou aqui no 160 e o outro cara começou lá no 30. Aí o 30 vai pá, até chegar no equilíbrio junto com o outro. A soma, né, do calor que a água ganhou, mais, deixa eu apagar essa coisa aqui, a quantidade de calor que a água ganhou, mais a quantidade de calor que a prata perdeu, tem que dar zero, porque o trânsito ali é local. Então, o que um está perdendo, o outro está ganhando. A soma do trânsito tem que dar zero, beleza? Que calor é trocado aí? O que você já acabou de conhecer, cara. Calor do tipo sensível, Q igual a MC ΔT, beleza? Então, o Q da água vai ser a massa da água, que é 28, certo? 28 gramas, vezes o calor específico da água, que é 1, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura do equilíbrio, que você quer saber, equilíbrio térmico, menos a temperatura inicial dessa água, que era 30. Beleza? É isso que a gente tem aí. E aí eu tenho 20 gramas de prata. Então, mais massa da prata, calor específico da prata, 0,056, continha nebulosa essa, né? Variação de temperatura, temperatura do equilíbrio menos a temperatura inicial, que era 160. Isso tudo tem que ser igual a 0, beleza? Aí é só resolver a expressão. Então, 28 vezes 1 vezes θe, dá 28 θe. Distributiva aí, né? Faz também o 28 vezes o menos 30. Então, menos 28 vezes menos 30 vai dar menos 840. Fiz a continha no canto aqui, menos 840. Beleza? Mais aqui, ó, 20 vezes 0,056 vezes θe.
20 vezes 0,056 dá 1,12. Ok? Esse cara vezes esse dá 1,12. Então, 1,12 vezes θe. Ok? Vezes θe. E o mesmo número aqui, 1,12 vezes menos 160. Dá menos 179,2. Isso é igual a zero. Certinho? Aí a gente soma esses dois caras, 28 mais 1,12 dá 29,12. Esse número chato, né, velho? Mas firmeza, vamos para a guerra. E menos 840 com menos 179,2 dá 1019,2. Negativo, troca de lado, troca o sinal. Então, 1019,2. Porra, número top, né? Então, θe, cara, vai ser igual a 1019,2. É que numa avaliação você não vai ter uma calculadorinha do lado ali, né? Tem que fazer na raça, meu velho. 29,12. Se você dividir esses caras aí, acredite, mano, dá 35. Então, 35 graus Celsius. Essa vai ser a temperatura do equilíbrio. Faz sentido aí, ó? Porque a maior é 160, a menor é 30. Então, ficou um número aqui entre 30 e 160. Beleza? Questão detonada. Belezinha, questão 4 detonada aí. Opa, questão 3, né? Bora para a questão 4. Perdi minha caneta aqui. Na verdade, saí para fazer uma edição. Tô voltando aqui. Eu dei uma pausa no rolê, cara. Que aconteceu aqui um probleminha. Vamos lá, questão número 4 na parada. Cadê a canetinha? Não foi com o cachorro, não. Eu que vacilei aqui mesmo, cara. Tive que dar uma pausa. Vamos lá, caneta. Então, colocam-se 500 gramas de ferro. Ok, 500 gramas de ferro. Calor específico está aí do ferro, na temperatura de 42 graus Celsius, num recipiente de capacidade térmica desprezível. Quando o cara fala isso, mano, é que o recipiente não está trocando calor com o sistema. E na falta da informação, subentende-se também que a capacidade térmica do recipiente que tem lá as paradas não está participando da troca. Né? Então, capacidade térmica desprezível, eles não participam da troca. Contendo 500 gramas de água, de calor específico, 1 caloria para 1 grama, sofreu uma variação de 1 grau Celsius, já está ligado que é água e tal, né? Na temperatura de 20. Determine a temperatura final do equilíbrio. Igual questão 3, só que agora é água e ferro. Então, o que você vai fazer, mano? Mesmo esquema. Quantidade de calor trocado com o ferro, mais quantidade de calor trocado com a água, somados tem que dar 0. Só isso. Quantidade com o ferro, massa do ferro, que é 500, é sensível, né? Que está trocando aí, calor específico do ferro, 0,1. Temperatura do equilíbrio é o que você quer saber, temperatura final do rolê. Temperatura inicial do ferro, tá lá, 42, beleza? Mais massa de água, que também é 500, calor específico da água é 1. Temperatura do equilíbrio, é o final para os dois, é a mesma, se liga aí, não sei, quero saber, né? E temperatura inicial da água, 20. Tudo isso tem que dar 0, ok? Cara, como tem o 500 aqui e o 500 lá, a gente não vai multiplicar por 500, né? Faz o seguinte, ó, multiplica todo mundo por 1 sobre 500. Olha a matemática que top. 0 sobre 500 dá 0, 500 sobre 500 dá 1, 500 sobre 500 dá 1. Então, dá para simplificar esse 500 aí no rolê, tá ligado? Aí fica 0,1 vezes θe, 0,1 vezes θe, menos 0,1 vezes menos 42 dá menos 4,2. 1 vezes θe, θe, e 1 vezes menos 20, menos 20. Isso dá 0. Aí, ó, 0,1 θe mais θe dá 1,1 θe, certo? E menos 4,2 com menos 20 dá menos 24,2. Isso é igual a 0, certo? Trocou de lado o rolê, hein? θe igual a 24,2 dividido por 1,1. Se você fizer essa conta top aí, vai dar 22 graus Celsius. Beleza? Então, o que a gente está fazendo, cara, quando tem esses sistemas isolados? A gente soma todos os calores trocados ali que estão em trânsito no local e iguala a 0. E verifica se está trocando calor do tipo sensível ou latente. Vai somando tudo, mano. Igual a 0. E aí monta o esqueminha
tal, se ligando aí que de maneira geral o cara acaba pedindo ou a temperatura final, ou a temperatura inicial, ou o calor específico. É só fazer a troca de variável de maneira correta, que não tem grilo, parceiro. Beleza? Vamos aí, questão número 5. Chegamos aqui em termodinâmica, cara. Ó. Certa amostra gasosa sofreu uma transformação, é punk, né? Uma transformação a pressão constante. Pressão constante, cara, chama olha lá, isobárica, tá ligado? Pressão constante, conforme indicado no gráfico abaixo aí. Então, o que aconteceu? O nosso gás aí estava na temperatura, no volume, né, que é o volume inicial de meio, e aí ele foi comprimido, cara, até descer para 0,1 vezes 10 a menos 6. Mas sem mexer na temperatura, na pressão aqui, que vale 3 vezes 10 a quinta, beleza? Olha lá, com base no gráfico, calcule o trabalho em joule sofrido pelo gás durante a compressão. Rapaz, o trabalho numa isobárica é simples de calcular, cara. Quando você está falando de trabalho numa isobárica, é só fazer a pressão vezes a variação do volume. Ou se ligar que quando tem um gráfico aí da pressão em relação ao volume no SI, a área da figura geométrica que aparecer nesse gráfico é numericamente igual ao trabalho. Aí também não tem erro, cara. Então esse trabalho vai ficar igual. A pressão aí, que é 3 vezes 10 a quinta, 3 vezes 10 elevado a quinta, ok? Vezes o que, mano? Vezes esse pedacinho aqui, ó, esse tamanho aqui, né? Começou no 0,5 e terminou no 0,1. Então, volume final, 0,1 vezes, cuidado aqui, ó, tem um 10 a menos 6, tá ligado? 0,1 vezes 10 a menos 6, menos 0,5 vezes 10 a menos 6, certo? Aí o que a gente tem aqui? Que esse trabalho vai ser igual a 0,1 menos 0,5 dá 0,4. Tem esse 3 vezes 10 a quinta, deixei ele aí, ó. Então 0,1 menos 0,5 dá menos 0,4. E conserva aí o 10 a menos 6. Tipo assim, ó, 0,1 laranja menos 0,5 laranja. Dá 0,4 laranja, parça. Tá aí? Então 3 vezes 0,4 dá menos 1,2. E 10 a quinta vezes 10 a menos 6 dá 10 a menos 1. Beleza? Joule. Game over aí, ó. Esse sinal de menos que apareceu aqui, cara, tá indicando que o gás sofreu um trabalho. Ele foi comprimido, ok? Beleza? Então ele foi comprimido e durante essa compressão ele experimentou um trabalho de menos 1,2 vezes 10 a menos 1 joule, ok? Durante aí a diminuição de volume. Suave? Vamos para a próxima aí. A gente aí, uma transformação cíclica agora, né? Cíclica começou aqui no ponto A, passou pelo ponto B, foi para o C, voltou para o D e foi para o A. Beleza? E é o gráfico aí que relaciona a pressão com o volume, beleza? Então, vamos lá. Quando a gente tem um ciclo, rapaz, a gente tem que se ligar no seguinte: o trabalho do ciclo, quando ele se cicla no gráfico é descrito no sentido horário, beleza? No sentido horário, a gente fala que é uma máquina térmica e esse trabalho vai ser positivo, beleza? Foi do A para o B, para o C, para o D, para o A. Se você andar no ciclo aí, você vai descrever ele no sentido horário. Então, o trabalho é positivo, é máquina térmica. Quando o trabalho é realizado no sentido anti-horário, né, ou seja, fosse do tipo A, D, C, B, A, a gente tem um ciclo anti-horário. Aí é um refrigerador. Então o trabalho seria negativo. A máquina térmica, ela retira calor da fonte quente, utiliza uma parcela desse calor para realizar algum trabalho e joga uma parte fora na fonte fria. O refrigerador faz o ciclo contrário. A gente comprime o gás, ok? Ele retira calor da fonte fria, que é o interior da geladeira, e joga no ambiente, que é a fonte quente. Então a gente faz um ciclo oposto, negativo. Tá legal? No nosso caso aí é uma máquina térmica ciclo positivo. O que o cara está pedindo para a gente aí? Ó? O módulo do trabalho nas transformações CD e DA. Beleza. Vale lembrar aí que quando você tem gráfico que relaciona pressão e volume, a área da figura geométrica é o trabalho, certo? Então na transformação CD, o que a gente tem aqui? Ó? Essa figura aqui, ó, é sempre embaixo da linha, tá ligado? Embaixo da curva aí, até o eixo horizontal. E a gente tem aqui o volume diminuindo. Então, esse trabalho nesse trecho vai ser negativo, certo? Vamos lá. A base aqui é do 5 para o 2. Então, dá menos 3 vezes 10 a menos 3. Ok? Menos 3
vezes 10 a menos 3. E a alturinha aqui é o 2, né? Daqui até ali, ó, 2. 2 vezes 10 a quinta. 2 vezes 10 a quinta. Fazendo essa conta aí, a gente tem menos 3 vezes 2 dá menos 6. E 10 a menos 3 vezes 10 a quinta dá 10 ao quadrado. Joule, beleza? Então tem menos 600 joules de trabalho. O gás está sofrendo um trabalho. Depois na parte DA. Como é que está rolando no DA aqui? No DA, cara, eu tenho isso daqui acontecendo. Ó. Então, de D para A, perceba que o volume não mudou, volume constante. Então, é uma isométrica, ou isovolumétrica, ou isocórica. A mesma coisa, né? Volume constante. Quando o volume não muda, não tem deslocamento. É só lembrar da definição do trabalho. Então, o trabalho é nulo, velho. Sem deslocamento. O gás não está realizando nenhum trabalho, nem sofrendo. O volume dele não está mudando. Só tem trabalho acontecendo, meu velho, se o volume estiver mudando. Beleza? Como não mudou, o trabalho é zero. Aí, na isovolumétrica, o trabalho é nulo. Firmou? Zero. Vamos ver aí o B. O trabalho realizado durante o ciclo. Cara, o trabalho durante o ciclo, aí é suave, cara. É só calcular a área da figura geométrica que está no desenho. Então, no caso, aí a gente tem um trapézio, beleza? Calcular a área desse trapézio, que você vai ter o trabalho do ciclo. E aí verifica o sinal. Se é ciclo horário, o trabalho vai ser positivo. Se é anti-horário, o trabalho é negativo, ok? Nesse caso nosso é positivo, ciclo horário. Então, vamos lá. Área do trapézio, base maior do 2 para o 6 dá 4. Cuidado com a legenda do gráfico, então 10 a quinta, né? Mais base menor está aqui, ó, do 2 para o 4 dá 2, base menor, 2 vezes 10 a quinta, vezes a altura está aqui no rolê, né? Entre o 2 e o 5 dá 3. Base maior mais base menor, vezes a altura aí que é 3, cuidado com a legenda do gráfico, ela tem um menos 3, dividido por 2, certo? Essa é a área do trapézio, mano, não esquece. Base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Agora a gente faz o que aqui? Trabalho igual, resolve esse BO. 4 mais 2 aqui, 6. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Né? A gente tem aqui o 10 a quinta. Cara, não vai falar que isso daqui é 10 a décima, tá? Isso daqui seria 4 vezes 10 a quinta mais 2 vezes 10 a quinta, que dá 6 vezes 10 a quinta e não 6 vezes 10 a décima. Presta atenção, mano. Tipo, 4 laranjas mais 2 laranjas, mano. 6 laranjas. A laranja é o tal do 10 a quinta. Abstrai aí a mente. Então, 10 a quinta vezes 10 a menos 3. 10 a quinta vezes 10 a menos 3 é 10 elevado ao quadrado. Beleza? Então, temos aí 900 joules de trabalho. Ele pediu também a variação da energia interna, mano. A variação da energia interna aí no rolê, ΔU, que ele quer, é zero para o ciclo, cara. Por quê? Porque voltou para a mesma condição de pressão, volume e temperatura. Saiu do A, fez o rolê e voltou para o A. Voltou aqui para a mesma condição de pressão, volume e temperatura. Como o ΔU é uma função exclusiva da temperatura, eu digo aí que o ΔU para um gás monatômico é 3 meios de nR ΔT. Então a variação da temperatura é zero quando volta para a condição inicial. Logo num ciclo, o ΔU será zero. Firmeza? Tatua na alma aí. Bora para a próxima. Uma caldeira, né? Desculpa aí, mano. Uma caldeira fornece vapor correspondente a 1000 quilocalorias em cada segundo a uma turbina. Se fornece calor, sai da fonte quente. Que quente vai ser 1000 quilocal. Ok? Por segundo. O vapor, depois de passar pela turbina, cede calor ao condensador. Fonte fria. De 800 quilocalorias por segundo. Está jogando fora. Então, fonte fria. Fonte fria está recebendo 800 kcal. Determine o trabalho e o rendimento dessa turbina. Então, trabalho e o rendimento. Beleza. Mano, vou fazer um esquema rápido aqui. Ó. Imagina que você tem uma fonte quente aqui, fornecendo calor, que é quente, para uma máquina térmica aqui. Nossa turbina, ok? Máquina térmica. Uma parcela desse calor, ela vai aproveitar na forma de trabalho. Uma parcela, ela vai jogar para onde? Para a fonte fria. Perceba que a diferença entre o que quente e o que frio dá o trabalho, meu velho. Então, o trabalho aí será simplesmente o calor recebido da fonte quente menos o que jogou fora. Então, dá 1000 menos 800. 1000 quilocal, ok? Menos 800 quilocal. Isso vai dar 200 quilocalorias. Então, recebeu 200 quilocalorias. Recebeu não, desculpa.
utilizou como trabalho, foi o calor útil aí, aproveitou só 200 do 1000 que recebeu. Aí o cara quer o rendimento, mas você já estava sabendo, dá para fazer de cabeça, né? Porque se ele recebe 1000 e joga fora 800, ele aproveitou só 200, ou seja, 20%. De qualquer maneira, está aqui, ó, o rendimento é o trabalho dividido pelo Q quente, que tirou da fonte quente. A gente tem aqui 200 dividido por 1000. Isso dá 0,2, ou seja, 20% de rendimento. Beleza? Questão detonada aí, bora. Então a gente fez aí questão de calorimetria, questão de termodinâmica, base aí para você depois aprofundar. Pega umas questões mais complexas aí, tenta dar uma olhada e construir um conhecimento aí mais aprofundado. Beleza? E as dúvidas você vai deixando aí que a gente vai respondendo, cara. O que a gente tem na sequência aqui? Entrou em ondulatória. Vamos lá. A figura representa a forma de uma onda numa corda. Isso que a gente tem aí, ó, representa a forma de uma corda, tá? Num determinado instante por onde se propaga uma onda, tá? Sabendo que a velocidade da onda é de 6 cm por segundo, determine o comprimento da onda. Rapaz, comprimento da onda, tá no gráfico aí, ó, tem que aprender a se ligar, que é a distância entre as duas cristas aqui. O comprimento da onda, cara, nada mais é do que o deslocamento de energia, que a gente chama de lambda. Isso é o comprimento da onda. Ou, de outra maneira, você pode pegar aqui, ó, somar essa distância aqui com essa distância aqui, ok? Olha que curioso. Aqui você tem a crista se formando e depois você tem o vale se formando. Aqui depois vai começar a formar a crista de novo. Então, é quando o fenômeno vai reiniciar, ok? E aí eu termino, então, a brincadeira e chamo essa distância desse ponto aqui até esse ponto aqui de comprimento de onda. Mesma coisa vale em cima ali, ok? É o lambda também. Então, lambda aqui, ó, é esse rolê aqui, ok? É isso que você tem que visualizar no grafiquinho aí, não tem erro, parça. Então, comprimento de onda, quantos quadradinhos aí? Cada quadrado tem lado de 1 centímetro. Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 quadradinhos, cada um valendo 1 centímetro, game over. Então, nosso lambda aí vai ser de 12 centímetros. Se quiser fazer a contagem de um pico no outro aí, você vai ver, vai dar a mesma coisa, cara. Faz aí. E a frequência, cara? O que é a frequência? Aí é só aplicar a equação lá, né? Vem lamber ferida. Cara, faz a álgebra direito aí, ó. A frequência vai ser a velocidade dividido pelo comprimento de onda. Verifica se não tem conflito, ó, centímetro e centímetro, sem estresse, ok? Então a velocidade é 6 dividido por 12. 6 dividido por 12 dá meio. Cuidado com unidade de medida, meia oscilação por segundo ou meio hertz. Beleza? Bora, questão detonada, questão 9, estamos na reta final. A figura representa a forma de uma corda num determinado instante. Por onde se propaga uma onda? Mesmo vibe, velho. A velocidade de propagação da onda é de 8 cm por segundo. Cada divisão do gráfico tem 1 centímetro. Pô, repetido, né? Amplitude e o comprimento da onda. Mano, aí é o seguinte, quase repetido, né? Amplitude é só isso daqui, cara. Profundidade do vale ou a altura da onda aqui, ó. Até o meio do rolê. Beleza? Meio do rolê aqui, ó. Então, aqui é a amplitude da onda, beleza? Ou a profundidade do vale, ou a amplitude aqui, considerando a altura do pico, ou da crista, ok? Conta quadradinho aí, então. A amplitude da onda vai ser igual a 1, 2, 3 quadradinhos, cada um vale 1 centímetro, 3 centímetros. Já era. E o que é o lambda mesmo? Cara, acabamos de fazer, né? Parceiro, se liga. Soma essa distância aqui com essa outra distância aqui, ok? Perceba. Profundidade do vale, altura da crista, chegou aqui. Vai começar a repetir tudo de novo, então para aqui, velho. Isso é o comprimento da onda. Quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então tem 8 quadradinhos aí, 8 centímetros. Cara, vamos contar a crista para ver se dá a mesma coisa, ó. Daqui até aqui, tem que dar, cara. Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mesma coisa, 8 centímetros. Distância entre duas cristas consecutivas vai dar o nosso lambda também. E a frequência? A frequência a gente já aprendeu a calcular aí, né? Frequência é o V dividido pelo lambda. Vem lamber ferida. O V é de 8 centímetros por segundo e ali está em centímetros. Então não tem erro. 8 dividido por 8 dá 1. O quê? Hertz. Ok? 1 Hz aí, uma oscilação por segundo. Próximo. Uma luz monocromática é uma cor só, né? De comprimento de onda 600 cuidado, nanômetro. 1 nanômetro vale 10 a menos 9.
propaga-se com velocidade de 3 vezes 10 oitava metros por segundo. É uma onda eletromagnética, né? Velocidade altíssima. Determine a frequência dessa luz. Ai, tá suave, né, cara? Frequência é V dividido por lambda. Qual que é a velocidade? 3 vezes 10 oitava. Game over, certo? E qual é o comprimento? 600, mas cuidado, hein? 600 nanômetros. Então, 600 vezes 10 a menos 9. Esse prefixo que está aqui, ó, nano, tem que trocar pela potência de 10. Não vai vacilar. Vou fazer um esqueminha aqui, ó, 3 vezes 10 oitavo, para facilitar a vida, hein? 600 é 6 vezes 10 ao quadrado. E 10 ao quadrado vezes 10 a menos 9 dá 10 a menos 7. Beleza? Ó, 3 dividido por 6 dá meio, ok? E 10 oitava dividido por 10 a menos 7, você sobe o expoente aqui, soma, troca o sinal dele. É negativo, fica positivo. 8 mais 7. 8 mais 7, às vezes, dá 15. Então, 10 elevado a 15. Ou, se você preferir aqui, andar com a casa, né? Você anda com a casa para a direita aqui, diminui o expoente. Então, 5 vezes 10 elevado a 14 Hz. Beleza? É isso aí, rapaziada. Game over. Questões aí detonadas. Aproveite essas questões, construa uma base sólida aí para se aprofundar. Jotinha estudando para as avaliações aí, não está participando do rolê, está focado numa outra. Qualquer dia ele aparece por aí. Valeu?